Tá então ouvindo tá bem? bom. Tá bem? Então tá bom. Saudade de ti. Joia. Pô, Daí, também, cara, muito tempo, né? Muito tempo, pô, faz tempo, muito né? tempo. Ah, eu tenho É, até um livro aqui, ó, que me deu. Aqui, ó. Aqui, ó. olha aí, ó. Tá vendo? Legal, Tá cara, aqui, ó. legal. Ó, em maio de 2010. Que legal, cara, que legal. Faz 10 anos. Tá vendo? 10 anos, 10 anos. Ficamos Legal. na tua casa quase uma semana. É, pois é, cara. Ó, Pois é. mas é bom. Então, Anderson, que eu falei, conversei contigo, né? Que eu estava te ouvindo com o Kaká. E nós estamos na. Te falei que a gente está com aquele estudo, né? Eu falei, dá um... Onde é que ele está? Olá, Anderson, tudo querido! bom? Saudades, meu Tudo bem, querido? amado! Isso, Pois com é, Andréias, saudade aquelas também. mulheres lindas. Ai, saudades. Também, Beijo. também. Bom ver vocês. Beijo. Também. Então, Anderson, a gente está estudando o Evangelho de João, né? Expositivo assim, versículo a versículo. E a gente agora entrou assim nesse mês em João 4, fala da mulher samaritana. Quando eu te ouvi com o Kaká, né? Tu falando sobre o homem-fonte, cara, aquilo ficou assim, bah, mas o homem-fonte, né? A mulher samaritana, ela foi a mulher-fonte, né? Porque ela recebeu a revelação do Messias, né? Quando ela recebeu a revelação, ela abandonou o cântaro, deixou o propósito original, né? A palavra diz que ela deixou tudo ali e voltou para a cidade para anunciar o que ela havia conhecido, o que ela havia recebido, entende? E assim, poxa, a mulher samaritana também é uma mulher fonte. E eu tive ministrar ali com o Cacá sobre o homem fonte, né? E eu queria, se possível fosse, tu falasse um pouco para a gente sobre, né, sobre essa palavra, sobre aquilo que você estava conversando para nós. Aí o pessoal que está com a gente aí, todas as terças-feiras, estão acompanhando, sabe, esse estudo que a gente está fazendo. Que legal, Bem, cara. Que legal. Que legal. Muito bom. Na verdade, esse texto de João 4 é um texto, né, bem importante e eu acho que ele é muito especial para nós como igreja, pensarmos um pouquinho o que a gente tem chamado de uma comunidade missional, né? Uma vida missional. A gente cresceu ouvindo sobre os missionários, né? Os missionários são aqueles que passam anos estudando sobre uma cultura, sobre um povo, sobre uma nação, para que de alguma maneira eles possam ser enviados a esses lugares e comunicar o evangelho de uma maneira que esses povos, essas nações, essas culturas possam ser evangelizadas, né? E a impressão que a gente tem é que com o tempo a gente como igreja não tem o mesmo zelo que o missionário, né? Qual a diferença que seria assim básica, né, do missionário e o missional, né? O missional seriam as comunidades que têm o mesmo zelo com a cultura que o missionário tem, né, com a questão transcultural, né? É o transcultural, mas a gente tendo esse mesmo zelo de pensar, de estudar, de conhecer a cultura, para que a gente possa, de alguma maneira, comunicar o evangelho da melhor maneira dentro dos centros urbanos que nós estamos. Esse texto aqui ele é muito especial, né, nesse sentido, e ele vai fazer algumas provocações, algumas reflexões nesse caminho. E o primeiro aspecto que eu acho legal nesse texto aqui é que Jesus ele sai do que a gente chama de uma zona de conflito, que a zona de conflito ela sempre vai impedir que a gente tenha uma visão do propósito, uma visão da missão de Deus,
uma percepção da agenda de Deus para o tempo que nós estamos vivendo e para a cidade em que estamos inseridos, né? Então, o texto começa falando aqui que o Senhor soube, que os fariseus ouviram que ele que batizava mais do que João, mas não era nem os discípulos que batizavam. Então, bem aquela coisa de crente, né? Eu ouvi falar que alguém disse, mas na verdade eu nem sei se é, mas eu estou reproduzindo o que eu ouvi falar. Então, a síndrome da pós-verdade, né? As pessoas têm opinião sobre tudo, mas nenhuma consciência dos fatos concretos. Então, Jesus sai desse ambiente de conflito, sai desse ambiente de comparação, né? De qual igreja que batiza mais, qual ministério que tem mais gente, qual... Então, existe muito isso ainda, né? Você ainda chega nos lugares e as pessoas não perguntam o seu nome, mas quantos membros você tem na sua igreja. Então, é um espírito competitivo que gera um espírito comparativo, sempre naquela ideia de que o que eu faço, onde eu estou, é melhor do que o outro tem ou o que o outro está fazendo. Então, primeira coisa para você se tornar um homem-fonte é você sair desse tipo de ambiente, esse ambiente conflituoso, esse ambiente competitivo, esse ambiente de comparação, esse ambiente em que nós perdemos a percepção do que Deus está fazendo e ficamos observando o que o outro está fazendo. E quando você olha mais para o que o outro está fazendo, você perde o que o Pai está fazendo. Então, o primeiro conselho que eu daria em cima desse texto é o que Jesus fez. Jesus se retirou desse ambiente e foi para a Galileia. E a Galileia é uma região ampla, de várias cidades, né? Então, ele saiu de um lugar sufocado por esse espírito conflituoso, míope, sem percepção do que Deus está fazendo, porque está gastando muita energia e muita preocupação com o que o outro está fazendo. E ele sai desse ambiente, vai para um lugar amplo, e aí nesse lugar amplo, que é a região da Galileia, ele chega até esse poço, né? O poço de Jacó, o poço de Sicar, como você citou muito bem, né? E aí que eu acho interessante, cara, é que nenhuma movimentação de Jesus ela é aleatória ou ela é por acaso. Né? Então a gente pode perguntar por que ele parou naquele poço, por que ele teve aquele encontro com aquela mulher. Então, um outro ponto também para ser um homem-fonte, um outro conselho, é sermos intencionais nas nossas ações. Né? Tudo que nós fazemos, a menor coisa que a gente for fazer, nós temos que ser intencionais, nós temos que ser pedagógicos, temos que entender o que isso vai trazer de ensino, o que isso vai modelar ou ensinar ou transmitir para as pessoas, seja na área de negócio, ser intencional em cada negócio, seja na criação de filhos, ser intencional em cada atividade, seja na relação matrimonial, ser intencional. Eu vou fazer isso aqui porque isso aqui vai gerar isso, vai promover isso, vai tocar nisso, vai ensinar isso. Então, Jesus, na sua movimentação, ele era intencional porque ele perseguia algo que ele tinha visto. Então, para mim, o versículo-chave do capítulo 4 é exatamente no versículo 35, porque diz assim, ainda há 4 meses até a colheita. Eu, porém, vos afirmo, erguei os olhos e vede os campos, pois estão brancos para a colheita. Então, eu acredito que o que moveu Jesus foi o zelo pela agenda de Deus, mais do que a preocupação com a movimentação dos outros. Segundo, quando ele sai desse ambiente, ele vê, ele tem uma visão. E quando ele tem essa visão de um campo branco, aí ele age de forma intencional. E é isso que eu acho sensacional, né? Então, é o que nós chamamos de como desenvolver pessoas de acesso. Como nós vamos, como igreja, como pastores, como comunidades, instruir, formar, desenvolver pessoas de acesso. O que seria pessoas de acesso? É o mesmo paradigma que a serpente usou, só que ao contrário. Por exemplo, quando a serpente olhou para o Jardim do Éden, ela falou assim, eu preciso
me colocar entre a relação do homem e Deus. Eu preciso separar o homem de Deus. Eu preciso intervir nesse ambiente. E eu preciso de um acesso. Olha lá. E usou quem? Uma mulher. Olha que interessante. Né? Então, você vai ver aí Jesus dignificando a pessoa da mulher, que ele fala, eu vi uma cidade, uma região pronta para ser tocada. Eu preciso de um acesso. Olha que lindo. Né? E aí ele, intencionalmente, já pensou quando nós fomos fazer negócios, intencionalmente, pô, eu vou fazer negócio com essa pessoa, intencionalmente eu vou falar isso, intencionalmente eu vou propor isso, intencionalmente eu vou levar ele para almoçar porque eu quero ter um tempo. Então você começa a olhar para a cidade, a ter uma percepção daquilo que já está pronto para ser tocado. E às vezes nós não vemos a cidade porque estamos olhando muito para o ministério do outro. Estamos olhando muito para a vida do outro, né? E não estamos vendo o que Deus está fazendo, o que Deus está propondo para nós nesse tempo, que é uma aceleração. Ele fala, olha, você acha que vai estar pronto para colher daqui 4 meses. Então a gente acha que avivamento vai vir daqui 10 anos, avivamento vai vir daqui 30 anos, mas existem muitas coisas que já podem estar prontas para serem feitas, mas nós não estamos conseguindo ver, como os discípulos. Né? Os discípulos não estavam conseguindo enxergar, porque estavam mais preocupados com o ambiente de tensão que havia entre os ministérios, né? De João, dos fariseus e de Jesus. Então, um primeiro conselho, homens fontes são homens que não estão envolvidos em conflitos de ego. São homens que não estão envolvidos em zonas de conflitos pessoais. São homens que se afastam, né? Então, se você quiser me encontrar hoje, eu estou longe de tudo isso daí. Cara, eu vou estar aqui em casa, como você, pastoreando a minha igreja local, porque a cena hoje, né, pública, evangélica, é uma zona de guerra, né? É uma zona de conflito, é uma guerra de egos. Então, é muito importante a gente poder parar para pensar o que tem ocupado o nosso coração, o que estamos vendo, qual a nossa visão, para onde estamos indo, onde queremos chegar, por que estamos nessa cidade, o que ela significa, né? Então, isso vai nos fazer ter uma visão, não só saber quem somos e o que fazemos, mas o que deve ser alcançado, onde temos que chegar, para onde temos que enviar, entender que cada vez que a igreja está reunida, e cada vez que termina um culto de domingo, nós estamos enviando a igreja para uma cidade. Estamos entregando aqui cidade. Estou entregando essa pessoa. Agora, as pessoas que estamos entregando para a cidade são homens fonte ou são homens entulho, né? Que entulham a cidade, que poluem a cidade com maledicência, com murmuração, com falta de perspectiva. Nós estamos entregando problemas para a cidade ou estamos entregando respostas para a cidade? Então, eu acho sensacional. Jesus se move por uma visão. E quando a gente já não tem mais uma visão, a gente já não sabe mais para onde ir, e a gente está simplesmente administrando aquilo que já ganhamos, e como um bom administrador que você só administrar o que você já conquistou é perder, não é? Você tem que sempre investir, você tem que sempre implementar, você tem que sempre pensar em avanço, em progredir. Então, uma vez que Jesus tem a visão, ele começa a agir intencionalmente. Então, ele vai para aquele lugar intencionalmente, ele encontra com aquela mulher intencionalmente, ele pede água para ela intencionalmente, nada é por acaso. Eu tenho uma visão, eu sei onde eu tenho que chegar, eu preciso acessar, e intencionalmente, essa pessoa pode ser uma pessoa fonte. Pode. Aí, gente, está sendo abençoado. É que eu já vou chamar. Caiu a conexão dele. Já vou chamar ele de novo. Amém? Já vamos chamar ele de volta. Massa, né? Hein? Glória a Deus. Vamos
Deus. Então, precisa pegar uma pessoa assim, honesta, né? Quando você é uma pessoa honesta. Muito de novo. Cara, acho que caiu aí, né? Caiu. Caiu, cara? Caiu. Foi só o meu que caiu ou o seu também? Não, só o teu. Ô, cara, desculpa. Não sei o que aconteceu aí. Vamos lá. Tá todo mundo aí esperando. Oi? Tá todo mundo esperando ali. Onde que eu tava? O homem fonte, o homem intencional, que Jesus fazia tudo intencionalmente, o Legal, encontro que ele teve foi intencional legal, para aquele tempo. Era isso. legal. E aí, quando a gente percebe Jesus encontrando com aquela mulher, algumas outras coisas são interessantes, né? Porque quando a gente vai falar de pessoas-fonte, né, ou pessoas de acesso, Jesus vai dar um exemplo de que para que possamos ser uma igreja que é missional, né, que tem essa preocupação de comunicar o evangelho para a cultura local, né, é importante a gente entender que a comunicação não é quando você fala, a comunicação é quando o outro entende. Então, o fato da gente falar demais não quer dizer que a cidade está entendendo a mensagem. E muitas vezes, pela pessoa não entender a mensagem, a gente presume que a cidade não quer o evangelho. Mas a minha pergunta é: hoje a cidade não quer ser evangelizada ou ela não entende a mensagem? Por isso que é sensacional você ver que a Pentecostes, que é o nosso ícone ali de, né, nosso ideal de avivamento, você vai perceber que ali o Espírito Santo concedeu que eles falassem, de acordo com a língua de cada cultura, a mesma mensagem. Então, a comunidade missional, ela tem que ter essa preocupação, não com o que eu quero falar, mas como que o outro vai entender, como que o outro vai ouvir. Então, Jesus ele é incrível nesse exemplo missional de como formar pessoas-fonte, porque ele esse passo em direção à cidade vai exigir de nós uma quebra de paradigmas. O que são paradigmas? São modelos mentais, modelos estruturados. E Jesus, quando ele aborda aquela mulher, ele começa a quebrar uma série de paradigmas. Não porque se quer ser polêmico. Então, tem hoje gente quebrando paradigmas porque quer ser polêmico e a polêmica da audiência hoje. Não é esse o objetivo. Quando Jesus quebra um paradigma, é por amor ao outro, não para se sobressair mais que o outro. Então, ele quebra um paradigma. Primeiro paradigma, como você, sendo homem, fala comigo que sou mulher? Um paradigma cultural, um paradigma de gênero. Então, hoje, esse é um paradigma que precisa ser quebrado, né? Nós precisamos saber como nos comunicar com, com esse paradigma hoje social, que é um problema muito sério na nossa sociedade hoje. Qual é a nossa abordagem, né? Qual a diferença de ser uma igreja acolhedora e uma igreja inclusiva? Como que nós vamos lidar hoje com os paradigmas de gênero? Então, ele quebra de um paradigma e ele começa a conversar, começa a se comunicar com ela. Um outro paradigma importante é o paradigma cultural, no sentido de os judeus não se dão bem com os samaritanos. E é interessante isso, porque quando no Antigo Testamento houve a separação do Reino do Sul e do Reino do Norte, e o Reino do Norte ficaram em 10 tribos, a capital do Reino do Norte era Samaria. Então, Samaria
nação, né, de Israel, era um povo que temia Deus, era um povo de Deus, né? O que aconteceu? O que aconteceu é que em 722 a.C., os assírios conquistaram a Samaria. E o que eles fizeram? Eles tinham uma estratégia diferente das outras nações, que não era uma estratégia dominadora, mas era uma estratégia colonizadora. O que eles faziam? Eles pegavam os líderes, as pessoas de influência, e enviavam, levavam para outra nação. E pegavam líderes de outras nações conquistadas e traziam para essa. Então, a Assíria trouxe para dentro da Samaria a cultura de 5 nações diferentes, que trouxeram para eles mais ou menos 7 novos deuses, além do Deus de Israel. E o que aconteceu? A cultura da Samaria passou a ter uma cultura sincretista. O que é isso? Começou a ter ser uma comunidade multicultural e com muitos deuses. E isso gerou essa diferença entre os judeus e os samaritanos, porque para os judeus, que já não aceitavam mais a idolatria, eles eram contra essa cultura sincretista dos samaritanos, que tinham muitos deuses. Olha que interessante, né? Então, pode ser uma coincidência, mas aquela mulher já tinha tido 5 maridos, e coincidentemente foram 5 povos que recolonizaram a Samaria, né? Então, pode ser só uma coincidência ou não, né? Sem forçar a barra, né? Só acrescentando mais essa informação. E interessante, cara, que nesse diálogo, intencionalmente, ele vai tocar na questão casamento. E o que aconteceu com a relação de Samaria com Deus foi uma quebra de aliança. E o que aconteceu no poço de Jacó foi onde tanto Abraão, Isaac e Jacó encontraram suas esposas, né? Foi no poço de Sicar que eles encontraram as suas respectivas mulheres. Então, a gente chama aqui, brincando, que é o poço casamenteiro, né? É o poço que a gente vai fazer uma excursão com os nossos irmãos solteiros lá para beber da água do poço de Sicar. Então, é interessante essa intencionalidade de Jesus, né? Por que ele vai tocar nesse assunto? Por que ele vai quebrar esse paradigma, né, com a mulher? E quando ele fala, você teve 5 e o que você tem não é seu, o que parece ali é Deus querendo restaurar a relação dele com a cidade. Porque essa cidade teve uma aliança quebrada porque foi conquistada por outra nação, ela foi recolonizada, e é interessante que é como se fosse um resgate cultural, uma redenção da cultura. Olha que lindo isso, cara. Então, ele vai quebrar, né, esse paradigma cultural, um paradigma de gênero, vai quebrar um paradigma religioso. Ele fala, por um acaso você é maior do que o poço de Jacó? O que eu acho lindo é que ele não queima as pontes com a tradição. É sensacional isso, né? Porque há uma diferença hoje muito importante, as pessoas parecem que não conseguem fazer essa distinção entre tradição e tradicionalismo, né? Porque o que é a tradição? A tradição é a verdade da palavra de Deus transmitida através do testemunho prático dos nossos pais. Então, é a verdade sendo transmitida de geração em geração. Isso é a tradição. Então, ele não está desconsiderando Abraão, não está desconsiderando a promessa a Abraão, ele não está quebrando a tradição, mas ele está quebrando o tradicionalismo. O que é o tradicionalismo? É quando eu repito a prática dos pais sem a palavra de Deus. Percebe a diferença? A tradição é a palavra confirmada pela prática dos pais. A tradicionalismo é eu repetir só a prática dos pais sem entender a palavra de Deus. Esse era o problema com os fariseus. Eles lavavam as mãos, mas não amavam. Estão entendendo? Eles zelavam pela aparência, mas no coração não era um coração quebrantado. Então, eles repetiam a prática, mas não zelavam pela verdade da palavra de Deus. Então, ele quebra ali o paradigma religioso no sentido de desconstruir o apego tradicionalista, o tradicionalismo, mas zelando pela tradição, que é a bênção de Abraão, que é abençoar todas as famílias. Sensacional isso, né, cara?
Então, cara. Que ele começa a usar ali, né, a questão da quebra dos paradigmas, como se fosse, você trabalha com venda, né? É aquela coisa da quebra das objeções, né? Você vai quebrando as objeções culturais, tradicionais, ideológicas. As pessoas hoje têm muitas objeções. E nós temos que estar dispostos a não apenas discutir contra as objeções, mas quebrar. Jesus quebrou os paradigmas. Não, mas sim, eu estou aqui, eu sou homem, estou falando com você que é mulher. Sim, eu sou judeu e estou aqui conversando com você que é... Estou entendendo? Ele quebra essas objeções até que, né, ele começa a falar, se você soubesse com quem você está falando, né, ele vai dizer aqui... ele vai dizer... Quem beber dessa água terá outra sede outra vez, né? 13, 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte. Olha aí. É o processo para fazer dessa mulher uma pessoa fonte, um homem, né? Uma fonte de água jorrando para a vida eterna, no sentido de que é uma fonte que nunca cessa de se movimentar. Não é uma poça, não é um... Estão entendendo? Não é uma piscina, é uma fonte. Uma fonte nunca para de se mover, nunca para de se derramar, nunca entra em escassez, porque ela sempre tem, porque ela sempre jorra. Estão entendendo como é lindo isso? Não é a mentalidade acumulativa, a comunidade que é muito comum hoje, cara, não sei se você sente isso, a cultura do consumo, né? As pessoas querem consumir conteúdo, consumir informação, consumir, mas não há esse transbordar. E parece que quanto mais as pessoas consomem, mais elas adoecem, parece que mais elas se sentem secas e vazias, né? Porque o que vai nos encher de fato é entender que a fonte não para de jorrar nunca. Por quê? Porque ela nasce debaixo do trono de Deus, né? Então a fonte nasce debaixo do trono de Deus, passa pelo Cordeiro e pelo Espírito flui a partir de dentro de nós. Então isso é sensacional, né? Isso desconstrói todo o dualismo de vida cristã e vida secular, porque um homem fonte ele jorra sempre em todo lugar para todas as pessoas. Então ele vai dizer: se você beber do que eu tenho para te dar, você vai ser uma fonte. E aqui acontece algo interessante no versículo seguinte, né? Ela fala: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Aí acontece algo muito interessante, cara. Por quê? É o que eu falo de você dizer sim para o Deus certo com a motivação errada. O que acontece muito hoje também, não declaradamente, mas nas entrelinhas do nosso apelo evangelical. O que está escrito? Está escrito: se você aceitar Jesus, sua vida melhora. Então, é aquela proposta, né, do evangelho que resolve todos os seus problemas e que você vai ter uma vida boa. Então, ela fala: eu quero. Mas por que Jesus não se impressiona com o pedido dela? Como hoje, né? A gente fica feliz, anota no cartãozinho, liga. Então, é como se estivesse vendendo um produto. Jesus não se impressiona quando ela fala: sim, eu quero beber, eu aceito Jesus. Por quê? Porque ele entendeu que ela estava dizendo sim, mas pela motivação errada. Por quê? Porque ela só não queria mais trabalho na vida dela. Ela só não queria mais ter que buscar água. Ela só não queria mais problema. Ela só queria que o casamento dela se resolvesse. Ela só queria que Deus curasse ela de uma enfermidade. Ela só queria que Deus desse um emprego novo ou uma casa nova. Então, é muito comum isso, cara. E Jesus, sem fazer rodeios, ele vai direto ao ponto. Para que você seja uma pessoa fonte, eu vou ter que desentulhar a sua alma. Eu vou ter que tirar a pedra que está dentro de você para que você jorre. Não tem a ver com você ter que vir buscar água, não tem a ver com você não querer mais trabalho para a sua vida. Não é uma... não estou te propondo aqui um produto. O que eu estou te propondo aqui é mudar a sua história.
a sua vida, mexer nos pontos mais profundos do seu ser, né? Nas marcas mais profundas da sua vida, né? Uma mulher que provavelmente solitária, sozinha, porque geralmente as mulheres iam juntas buscar água e ela estava só. Uma mulher com uma série de demandas emocionais, pessoais, existenciais, né? E Jesus vai direto ao ponto e fala: então tá, se você quer, então me responda isso. Então me responda só uma coisa: onde está o seu marido? E aí então ele chega no ponto e ele fala: eu sei, você já teve 5 e o que, né, você tem não é seu, e eu estou aqui te propondo o 7º, que é o perfeito, que é o completo, que é o primeiro, que é o último. E aí ele começa a tocar o coração daquela mulher, né? Muitos anos, cara. E teve uma... eu acho que a gente já deve ter se encontrado em alguma conferência manifesto aí nesses últimos 15 anos aí, que a gente se conhece. E não sei se você sabia, mas o manifesto começou com um programa de evangelismo de impacto. E por que ele parou e virou um movimento de oração, né? Porque eu me peguei uma vez fazendo evangelismo com uma equipe e eu vi uma pessoa pregando a estratégia e não o evangelho, né? Então é interessante, porque quando a gente tem uma visão missional, a gente olha para uma região e vê essa região tem gente que está pronta para ser tocada. Eu preciso ser intencional. Quando você vai ser intencional, você tem que desenhar uma estratégia. Ok, não tem problema a estratégia, porque a estratégia é um meio para se chegar ao fim, mas a estratégia não pode ser o fim. Tá entendendo? A gente toca música animada, ou a gente dança, ou a gente faz hip hop, ou a gente surfa, ou a gente joga futebol, e a gente começa a falar mais do que a gente faz, que é estratégia, e esquece do evangelho, que era para ser o fim, né? Então Jesus ali, ele não idolatra a estratégia. Qual é a estratégia? Era o poço. Então ele usou uma estratégia para chegar, para construir uma ponte até o coração da pessoa. Então, qual a estratégia? As pessoas hoje pagam conta de luz, de água, telefone, as pessoas têm filhos na escola, as pessoas estão em casa. Então, tem uma série de assuntos, uma série de situações que nós chamamos de situações ponte, né? Que pode te conectar com a realidade da pessoa, gerando uma identificação com ela. Só que você não pode apenas parar nesse lugar. Ah, a gente tem coisas em comum, que legal. Não. Eles tinham algo em comum, a água, o poço. Isso conectou eles num diálogo. Só que aí, nesse momento, o que acontece? Nesse momento, há o operar do Espírito Santo. E isso que é o segredo de ser um homem fonte. Não é um homem que só tem uma visão, não é um homem só que tem uma estratégia, mas é um homem que entende o mover do Espírito Santo. Porque o que vai fazer com que a pessoa tenha um coração apto para crer é a graça. A salvação é por meio da graça, é um dom de Deus. É Deus que, pela graça, começa um processo de iluminação regeneradora dentro do coração da pessoa, para que ela possa ver. Então, por isso que ela tem esse clique, né? Vejo que tu és profeta, porque ali o dom começou a operar, o Espírito começou a atuar. E eu encorajo sempre as pessoas, eu falo assim, ok, você quer e busca os dons espirituais, mas por quê e para quê? Porque Paulo vai explicar que os dons espirituais são para a edificação do outro, né? E os sinais seguem os que creem para que aqueles que não creem creiam. Então o dom parece que virou uma questão meio de status, né, de autoafirmação ministerial, e deixou de ser apenas um meio pelo qual Deus te usa para se derramar como um homem fonte sobre o outro, né? Por isso que Paulo vai falar, procura, né, procura com zelo, né? Ele fala, segue o amor e procura com zelo os melhores dons, ou seja, os dons que são mais adequados a você. E aí, esse segue o amor, eu acho muito interessante, cara. Por quê? Porque imagina que há um caminho, e nesse caminho se chama amor. E quando você entra seguindo o amor, esse caminho vai te levar até o outro. Estão entendendo? Como que eu quero ter uma palavra de conhecimento se eu não tenho um olhar para o coração do outro? Se eu, meu olhar,
se o meu olhar não é humanizado, o meu olhar é coisificado. A gente ama olhar coisas e produtos e carros e casas o tempo todo, prédios, paredes, né? Parece que a gente perdeu, desumanizou o nosso olhar. E quando você olha para o outro, eu duvido que o Espírito Santo não te dê algo para falar para o outro, cara. Meu Mateus 10 Deus. fala isso. Quando você estiver diante de magistrados, não se preocupe com o que vai falar, porque o Espírito Santo vai falar para você. Então, se está faltando a fluência dos dons, essa fluência do homem-fonte, é porque está faltando contatos, está faltando fazer amigos novos. A gente precisa parar de servir a mesa sempre para as mesmas pessoas, né? Temos que começar a servir a mesa para pessoas diferentes, fazer novos amigos, para que a gente possa ter sobre quem nos derramar, não é? Então, eu acho muito legal isso, cara. Então, para mim, essa questão de se tornar um homem-fonte tem a ver com esse processo, né? Sair dessa zona de conflito, olhar, né, para a agenda de Deus, olhar para o lugar onde nós estamos com o olhar de Deus, com o olhar de favor de Deus, né? E começarmos a ser intencionais, estarmos abertos para quebrar paradigmas culturais, sem queimar as pontes com a tradição cristã, né? Aquela coisa de cuidado com a inovação demais, né? Porque muita inovação pode te levar para a secularização, para um discurso, né, o Cristo pop, né, do evangelho customizado, isso é muito perigoso. Então, e construir essas pontes com as pessoas, sermos diretos com as pessoas e confiarmos mais do que nunca no Santo nessa nossa movimentação. Até que, né, até que essas pessoas possam, como você falou muito bem, mudar o sentido das suas vidas, possam deixar os seus projetos pessoais, deixar aquilo que elas estavam buscando, né? Ela estava com o seu cântaro buscando água para si, e olha para onde Jesus estava olhando. E ela se tornou a pessoa de acesso, aquela mulher ponte, a mulher fonte, né? Que levou nessa realidade, essa novidade maravilhosa para aquela cidade, que era uma cidade que Jesus amava, em que Deus tinha um plano para ela. E graças ao testemunho daquela mulher, graças a Deus ter quebrado parece que todo o legado de quebras pactuais que estavam sobre a cidade estavam também sobre aquela mulher, né? Então, uma cidade que foi recolonizada por 5 nações e tinha vários deuses, uma mulher que tinha 5 maridos e estava com a sua vida indefinida, essa coisa é tudo, tive tudo, mas também não tenho nada. Então, ele quebra isso na vida dela e ela entra na cidade com outro espírito. Por que às vezes falta impacto no nosso testemunho na cidade? Porque às vezes a gente está se movendo pelo mesmo espírito que está na cidade, né? As cartas de Apocalipse falam muito sobre o que está sobre a cidade, porque o que está sobre a cidade não é o que deve estar se movendo sobre a igreja. Porque quando o que se move na igreja não é o mesmo espírito que se move na cidade, o movimento da igreja tem impacto, porque não tem nada em comum com aquilo que move a cidade. Então, ele gera algo tão novo naquela mulher que gerou um impacto na cidade. Então, eu não sei se a cidade sabia do histórico dela. Eu acredito que não, porque se todos soubessem, ela não ficaria tão surpresa de Jesus saber, né? Mas, enfim, o que é muito legal nisso é que aquela mulher bebeu da água, né? Aquela mulher passou, né, como a gente falou lá com o Cacá, ela passou por Páscoa, ela reconheceu Jesus como Messias, ela encontrou o Salvador, né, e bebeu da água. E aí ela, logo depois dessa experiência de conversão, a graça tocou o coração dela, iluminou, regenerou o coração para que ela pudesse crer. E ela, uma vez tendo essa experiência com Cristo, ela passou a se derramar sobre o outro. Então, só pode ser um homem-fonte aquele que um dia bebeu do Evangelho, que bebeu da vida de Jesus, do Espírito Santo de Deus, né? E o derramar-se acaba sendo algo natural, né, na vida de todos aqueles
estão unidos a Cristo Jesus, né? Então, era mais ou menos essa aí a reflexão. Tem outras verdades aí mais para frente, né? A questão da adoração, mas, enfim, eu acho que a questão do homem-fonte aí é legal, e toda aquela cidade foi impactada pelo testemunho daquela mulher. E eu fico pensando, né? Quantas mulheres samaritanas tem hoje perto de nós, né? Pessoas estratégicas, pessoas que conhecem muita gente, pessoas que têm acesso a várias áreas da sociedade, né? Então, nós não precisamos, talvez, pensar uma estratégia para tocar multidões, né? Mas pensar estratégias para tocar pessoas específicas, para que essas pessoas específicas possam se derramar sobre multidões, né? Então, é muito interessante esse capítulo, João. Quero parabenizar vocês aí pela iniciativa, dessa reflexão expositiva. Acho que isso é muito rico para a vida da igreja, é muito rico para o nosso crescimento. E é isso, amigo. É um prazer poder compartilhar com vocês aí. E assim, né, Anderson? A leitura da palavra é essencial, mas o expositivo é primordial, né? É bom. Sabe, o tu parar assim, porque se tu vai ler a palavra, simplesmente, eu vou ler. Aí diz, né? E saindo Jesus ali, foi para Galileia. E ao ir para Galileia, teve que passar por Samaria, né? Só que, cara, quando tu para, né, para estudar assim, para mergulhar no versículo, né? Para mergulhar no versículo, aí tu vê que existe assim, é o que tu falasse, eu sempre falo, cada movimento de Jesus, né? Cada movimento de Jesus, é o que tu falasse, é intencional, né? Então, até esse nosso estudo é assim, ó, conhecendo Jesus através dos olhos de João. Cada movimento dele, sabe? E assim, né? Até nós falamos, né, Anderson, na semana passada, ou retrasada, que esse simplesmente assim, ó, e ao sair para a Galileia, teve que passar por Samaria. Só que, na verdade, ali foi o que tu disseste, Jesus estava, a cada passo dele, ele estava quebrando uma série de paradigmas. Não foi simplesmente assim, a princípio, porque a gente também viu, né, o judeu, né, o judeu ele não passava por Samaria. Ele julgava Samaria, que ele passava o Jordão, ia lá por cima, passava o Jordão de novo e estava na Galileia, né? E ele, no entanto, cada passo que ele deu entrando ali nos limites, né, da Samaria, nos comunica algo, né? Ô Anderson, eu estou assim, feliz demais. Cara, Também, cara. feliz demais.